Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem é a primeira vez, quem já está retornando, quem ficou um tempo sem vir também está retornando, bem-vindos de volta. Vamos iniciar os trabalhos de agora à noite, a nossa preleção do Evangelho. Vamos começar com a prece inicial, então eu vou pedir que vocês relaxem, fechem os olhos. Vamos pensar em nosso Pai, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos com as nossas condições de saúde bem, para poder vir até esta casa, ouvir os ensinamentos desta noite. Vamos pedir com muito carinho para que os nossos anjos, nossos mentores, nos acompanhem, limpem nossos pensamentos, para que possamos assimilar bem as lições desta noite. E que após a leitura do Evangelho, quando todos vamos receber o passe coletivo, que essas novas energias nos fortaleçam, que possamos sentir a presença do Divino em nossas vidas durante a semana toda, para que ninguém desanime, para que ninguém se tristeça, para que todos tenhamos coragem de enfrentar a semana, os dias que vão vir, para que tenhamos bons frutos no trabalho, uma semana harmoniosa com a família e que nosso coração possa permanecer tranquilo durante mais essa jornada. Que os mentores dessa casa, com toda a sua bondade, iluminem a Luciana, que hoje fará o Evangelho, que deem a ela toda a inspiração necessária para que as lições valiosas desta noite sejam bem esclarecidas para nós. Assim seja. Boa noite a todos. Então, dando sequência aí aos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Então eu vou ler um trechinho bem rapidinho, só para vocês se situarem, tá? E depois a gente vai fazer algumas reflexões, tá bom? Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu os dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, gente, pensando em antigamente ser rei, né? Ser rei significava conquista, né? Conquista de uma condição, né? Que se atribuía como divina, uma divindade, né? Aquela figura poderosa, né? Nobre. Então, o rei, ele só dava
valor apenas à supremacia de sua nação, né? Dava valor aos bens terrenos, né? Ao poder, às vitórias alcançadas, adquiridas sobre os inimigos, né? Então eles se apresentavam mesmo como divindades, né? Pessoas assim além, superiores, né? Nobres. Todos tinham que prestar favores, né? Então, como se também eles não tivessem nenhuma fragilidade orgânica, né? E fossem assim aquelas figuras acima de tudo, né? Não tivessem sofrimento, não sentissem solidão, não tivessem os sentimentos de um ser humano normal, né? E às vezes se achavam até imunes, né, a doenças, e tão todo poderoso aí que eles se sentiam, né? Então realmente se consideravam indestrutíveis, né? E exaltavam aí de tal forma o seu ego a ponto de anestesiar qualquer discernimento, né? Eles faziam umas coisas assim horrendas, né? Então matar, destruir nações inteiras era coisa corriqueira, né, para eles, né? Então tais indivíduos, eles acreditavam nessas fantasias, né? Achando-se totalmente inabaláveis, né? Indestrutíveis. Porém, né, eram frágeis, como nós, né? E quando despido ali do poder, né, mediante a mudança ali de ventos políticos, né, guerras entre os povos, né, as paixões ali dos adversários, né, eles acabavam de repente sucumbindo, né, devido aí às disputas ferrenhas entre os povos. E aí a gente observa ainda hoje, né, aqui na nossa sociedade, né, todas essas expressões de reinado, né? Então a gente vê isso na nossa política, né, na religião, na ciência, na educação, né? Então em todos esses setores a gente observa essas figuras, né, que quando obtêm o poder se sentem maiores do que o seu irmão, né? Então a gente observa que são criaturas sonhadoras, né, que só pensam em poder no mundo da matéria, no mundo material. E de repente, né, acabam se desiludindo, né, por qualquer decepção e acabam no jugo das suas próprias sombras, né? Que aí o poder, a gente observa que um dia você está no poder, mas amanhã pode acontecer alguma coisa que derruba tudo, desmorona. Então Pilatos, ele representava naquela circunstância o poder temporal, né, que mais tarde o amarguraria e também o levaria a sucumbir, como todos os outros, né? Então, isso aconteceu com ele e acontecem com muitos poderosos, né, tanto nesse plano, né, como no plano espiritual, né,
que ao se desencarnarem, muitas pessoas, né, que têm o poder aqui, quando desencarnam, também acham que vão levar todo o poder, toda a riqueza que tem aqui para o outro plano, e aí se decepcionam, né? Cai tudo, vai tudo em vão, né? E querem ser tratados, né, no plano espiritual como reis, né? A gente até vê uma passagem dessas nesse capítulo, né, que é o depoimento de uma rainha da França, né? Então ela conta toda a desilusão, a decepção dela, né, ao chegar no lado de lá, né, e perceber quais são os verdadeiros tesouros, os verdadeiros valores da vida. Mas diante de Pilatos, né, não se encontrava ali um competidor, né, aquele competidor vulgar, né, mas sim Jesus. Então, um triunfador, né? Então, aquele que não disputava nada, absolutamente nada, porque Jesus, ele já possuía o mais importante, né? Que não era o tesouro aqui da terra, mas o tesouro da paz, o tesouro do amor, o tesouro da humildade. E os seus inimigos o apresentaram como o rei dos judeus, portanto, um competidor mesmo, né? Então procura saber dele mesmo e pergunta novamente para Jesus: tu és rei? Né? E aí vem a resposta: que o meu reino não é deste mundo. Né? Então, a trajetória de Jesus, ela é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda a todos por ser fundamental na construção dos ideais mais nobres da moral humana. Então, essa era a certeza da vida espiritual, a construção, né, dos valores nobres da verdadeira moral, né, do amor, através do amor, da caridade, da benevolência, do perdão, né? Então, os tesouros aí do céu. Então, dessa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem. Então, quem se liga muito mais à vida espiritual, o planeta Terra é uma simples passagem de um país, né? Aqui no Evangelho ele fala de um país ingrato, né? Então, para essas pessoas que dão mais valor à vida espiritual, às vicissitudes, às tribulações da vida, né, são apenas pequenos incidentes, né, que eles enfrentam com muito mais paciência, com muito mais resignação, muito mais tranquilidade. Né. A morte, para essas pessoas, não é um pavor, né, uma coisa horrenda. Né. Então a gente observa muito isso nesses momentos difíceis, né? Principalmente esse que a gente está passando, da pandemia, né? A gente observa a diferença entre essas pessoas que têm o coração em Jesus, no mundo espiritual, na vida futura. A gente percebe uma calma, né? Não tem aquele medo,
né, o medo iminente da morte, que tudo vai acabar, que as coisas, né, vão se desmoronar, né, tudo que tem, todo o poder, né? Então a gente percebe uma maior tranquilidade, calma e paciência nessas pessoas. E aí eu tirei também aqui algumas considerações do Evangelho de João, segundo Emmanuel, tá? E ele fala o seguinte, ele começa assim, na construção do futuro, né? Devemos entender que cada espírito está no seu determinado grau de evolução e entendimento da vida. A gente observa na fala de Pilatos, né, quando ele faz as perguntas, né, que ele não entendeu em nenhum momento as respostas de Jesus, né? Ele pergunta, falam que você é o rei dos judeus, aí o Jesus responde, mas então tu és rei? Então a gente percebe que ele não entende nada ali, né? E muitos aqui da Terra ainda não entendem a mensagem de Jesus, né? Nesse momento aqui no nosso planeta Terra. Mas aí o Emmanuel ele fala o seguinte, nenhuma dessas pessoas atrasou por maldade, está atrasado por maldade, mas foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na vida. Então, são pessoas que ainda o poder, a ganância, as coisas da terra, os tesouros da terra, né, as vantagens, elas ainda são maiores, né, elas se agigantam no ser dessas pessoas. Então, tudo tem o seu momento, né? Não que todo espírito vai evoluir, né? Vai enxergar e vai crescer, né? Mas muitos aqui ainda precisam, infelizmente, passar por diversos aprendizados, diversas situações para conseguirem enxergar o verdadeiro mundo espiritual, tá? Que Jesus aqui fala nesse Evangelho. Aí ele diz, entretanto, nada nos justifica desânimo ou deserção na obra do Cristo. Pois, embora estejamos distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e o sustento da fé. Então, sempre há tempo da gente começar, né? Só não podemos aí ficar aí de braços cruzados, né? Então, na questão 909, né, do Livro dos Espíritos, né? Então, Jesus fala, Kardec pergunta, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí os espíritos respondem, sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E o que falta é a vontade, né? Olha a resposta aí dos espíritos. O que falta é a vontade, gente. Então, a gente precisa começar. E aí, num outro trechinho, o Emmanuel ele nos relata o grande futuro, né? Ele falou da construção do futuro, agora ele vem para o grande futuro. Diante de Pilatos, o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana.
No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A sua palavra não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra. Então, ele definiu ali, naquela sua palavra, apenas a paisagem do momento existente. Então, ele colocou uma esperança no que há de vir. Olha que bacana, porque ele fala o seguinte, ele afirma o seguinte: mas agora o meu reino não é daqui. Agora, essa palavra agora quer dizer que há de ser, né? Então, não condenou o planeta Terra a um planeta de infelicidade. Então, a gente está vendo aí muitas mudanças. O planeta a cada dia está mudando, né? As pessoas estão sendo obrigadas, né, de qualquer forma, a se conscientizarem, né, a se mexerem. Né? Então, é interessante essa afirmação. Então, essa afirmativa nos revela o quê? Confiança. Né? Dá um refresco, você fala, poxa, então isso aqui não é um mundo eternamente infeliz, cheio de desgraça, cheio de, né, desordem. Não, o planeta Terra já está num processo aí de mundo de regeneração, né? Então a gente já está indo para um caminho, né? A humanidade, os espíritos, todos nós, filhos de Deus, um dia chegaremos lá, né? Então, e o Espiritismo, ele veio completar, né, esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostrarem maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida não é só um simples artigo de fé, e sim uma realidade material provada pelos fatos através dos relatos dos próprios espíritos. Assim, não nos cabe, pois, a deserção pela atitude de só ficar contemplando, de ficarmos parados, inertes, né, sem se mexer, em cima do muro, nas situações, né? Então, está na hora, né, de tomarmos as nossas posições, né, na vida. Então, todo o universo aí conspira no momento as nossas mudanças espirituais. E, finalmente, né, um trecho que ele encerra, que eu acho assim muito, muito bacana, ele fala com o reino de Deus no nosso coração. Ele fala o seguinte: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Então, muito de nós, a gente aguarda a vida espetacular dos céus, né? A vida celeste. E ignora que a construção dos céus tem que começar dentro de nós, dentro do nosso coração. Né? E a gente não se dá conta disso, a gente fica buscando as coisas fora. O material, a gente procura nas outras pessoas a felicidade. A gente procura no marido, no filho, né? No emprego ali bem remunerado, né? A gente procura no fora, no material. Mas a gente não constrói, não consegue construir
dentro de nós o verdadeiro reino, né? Para a gente poder aí alcançar a vida perfeita, né? E aí eu peguei algumas considerações aqui do Adenauer Novaes, né? Ele fala sobre isso. Assim, podemos pensar que o reino é o foco onde fixamos nossa atenção e que ele é o centro da concentração das nossas energias psíquicas. O nosso reino interior é o lugar mais precioso do nosso mundo íntimo, onde em nossa singularidade nós encontramos aí a paz e a harmonia, né? Então essa construção interior ela é muito sólida, né? É muito benéfica para o espírito, porque pode, gente, acontecer o que for, pode cair o mundo, mas se o mundo cair na nossa cabeça nesse momento, a gente vai estar em paz com essa construção interior, né? Então, na consciência, ele representa um certo grau de satisfação de viver, né? Na verdade, é uma realização pessoal, uma felicidade em estar existindo, uma felicidade, uma gratidão imensa de estar aqui, né? Então, a gente observa essas pessoas que são inteiramente gratas por estarem vivendo esse momento, aprendendo com esse momento, né? Do contrário, as que não são, a gente só observa reclamação, se lamuriando, não achando justo, né? E é só reclamação, né? A gente percebe nitidamente a diferença de uma pessoa que está em paz, que está construindo ali o seu mundo interno, de uma outra que está com o mundo interno desestruturado, né? Que basta uma fagulha para tudo desmoronar. Isso quer dizer que quando o reino interno ele estiver bem consolidado, a vida do indivíduo será menos árdua e muito mais feliz. Então, seu jugo, né, como diz Jesus na passagem lá do Evangelho, será suave e o seu fardo será mais leve, mais tranquilo. Né? Então, o Emmanuel, ele nos diz que neste mundo nós não podemos muitas coisas, mas podemos desde já começar a trabalhar pelo reino do Cristo de diversas formas. A gente pode começar já, gente. A gente não precisa ter poderes para isso, né? Basta os simples atos, né? Basta a gente tirar um tempinho do nosso dia para dar atenção àquela pessoa que está mais necessitada, para escutar, para ouvir uma pessoa, que às vezes a gente não faz isso, a gente só quer falar, né? Contar os nossos problemas, a gente não ouve as pessoas, né? Para a gente ir lá visitar um amigo, um parente que está doente, para a gente estender a mão, a gente dar um sorriso, para a gente falar obrigado, para a gente ser mais humano, né? Lembremos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. E o que estamos sendo para a vida aí das pessoas que nos rodeiam? O que a gente está sendo em nosso meio, né? Em nosso meio de trabalho, por exemplo, né? Nós estamos ali no meio fomentando as mesquinharias, as fofocas, as intrigas, ou a gente está
silenciando, aconselhando, transmitindo paz, apaziguando, né? Na nossa família, a mesma coisa, né? Então, o que a gente está sendo, né? Uma reflexão para cada um de nós, o que a gente está sendo de diferente na vida das pessoas que nos rodeiam, né? E o Emmanuel, ele diz o seguinte: ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, que tudo esteja muito truncado, ele fala, ajuda sempre. Sempre é um momento para a gente estender as mãos, ajudar, falar o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, ou então, né, dar um apoio. E ele finaliza: realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti, né? Então, é um momento da gente se descruzar os braços, né? Começar aí as nossas reflexões mais profundas, a refletir, né, sobre a vida, sobre esse momento que estamos aqui, essa encarnação, né, o porquê, né, o sentido da nossa existência, né, e começar a nossa reforma íntima, né, refletindo sobre tudo o que acontece ao nosso redor e tentar fazer o melhor, né. Então, como diz aqui os Espíritos, basta apenas vontade, tá bom, gente? Então é isso que eu queria, a mensagem que eu queria passar hoje para vocês, tá? Muito obrigada aí para todos. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por esse momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo os seus ensinamentos, que possamos sair daqui muito mais lúcidos, com os corações mais abertos, nossas mentes, que possamos praticar na nossa família, no nosso meio, no nosso trabalho, possamos praticar todos esses seus ensinamentos, possamos, passo a passo, construir o seu reino, o reino espiritual, aquele que um dia nos levará à angelitude, aos planos mais superiores. Mas até lá, Mestre, nos dê força, nos dê coragem, paciência e muita resignação, perseverança, para que possamos aí caminhar e construir esse seu reino. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.